Shalom, meus queridos amigos, eu sou Ailton e esse é o canal Pai do Questione-se. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, pelo voto de confiança. Obrigado aos novos inscritos aí, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí caminhando para os 100 mil, hein? Eu acredito que vamos chegar logo. Muito obrigado pelo carinho de vocês e se você não se inscreveu, aproveita, se inscreve no canal, toca o sininho, porque todo dia tem vídeo novo, então você vai ser notificado pelo YouTube, tá bom? Compartilha com seus grupos, família, amigo, todo mundo, ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Isso ajuda, colabora demais. E dê o seu like, porque é um aviso que você está dando para o YouTube, gostei, é bom, tal, e ajuda muito, muito, porque o YouTube divulga mais o canal, tá bom? E não esqueça de comentar, comentário também é importante, porque incentiva, ajuda, e é uma aula, né? Muita gente ensina a gente muita coisa. Eu aprendo muito com os comentários. Então, obrigado aí pelo carinho de vocês. E vamos lá. O que eu vou falar aqui é muito importante. Preste bem atenção. Veja até o final, porque é importantíssimo. Tá bom? São alertas aqui de coisas importantes que estão acontecendo e estão para acontecer no nosso país. Tá bom? São alertas importantes. Preste bem atenção. Ah, isso aqui é seríssimo. Senador denuncia ataque comunista ao governo Bolsonaro. E não é um senadorzinho, um senhor de 83 anos de idade. Tá bom? Então, é importante que você preste atenção e veja até o final. Aos 83 anos de idade e com quase 38 anos de vida pública, como deputado federal, o senador Harold de Oliveira, PSD Rio de Janeiro, conhece como ninguém os bastidores da política, inclusive ele participou da Assembleia Constituinte em 1988. Para quem ainda insiste em dizer que comunismo é teoria da conspiração, tem uns aí que falam isso, isso é besteira, vocês exageram. Senador falando e alertando. Então, para aqueles que insistem que o comunismo é uma teoria da conspiração, não deixe de ver essa entrevista, inclusive acesse o Jornal da Cidade Online, tem essa entrevista direto na TV Jornal da Cidade, tá bom? Com toda a sua experiência, Harold de Oliveira ressaltou. Olha o que ele fala, preste atenção, durante esses 13 anos de PT e lulopetismo, houve um aparelhamento do Estado, com o estabelecimento de pessoas, de instituições, de conselhos, etc. Todos focados na divulgação e manutenção da implantação de um sistema totalitário, comunista, marxista aqui no Brasil. A eleição de Bolsonaro deu um cavalo de pau, mudou o rumo, estamos agora nesse confronto. Está entendendo aqui o motivo da briga? Estava tudo prontinho, tudo armado, eles achavam que nunca mais cairiam. E aconteceu cair. Por quê? Porque a mão de Deus entrou no meio. Aí mudou a história. Mas olha aqui, o senador destacou que vivemos um período de confronto ideológico entre as ideologias de esquerda, marxistas e socialistas, e o ideário liberal e conservador, que vem do Bolsonaro, né? Porque, segundo ele, os liberais não têm ideologia, têm ideário de defesa da vida, da família, das tradições histórico-culturais. Olha o que ele fala. Existiu um processo longo no passado de aparelhamento ideológico do Estado nos últimos governos de esquerda. E hoje estamos sofrendo um reflexo evidentemente. Essa CPMI das fake news segue no mesmo sentido. O Supremo instaura um inquérito de fake news. Isso tudo é um esforço coordenado no sentido de controlar a liberdade na internet, de acordo com os modelos totalitários da China, da Rússia, Cuba, Coreia do Norte, ressaltou o senador. Não é eu que estou falando, tá? É o senador que falou. Para o senador, o silêncio do Congresso Nacional é preocupante, ou conivente, pode-se dizer, né? Harold de Oliveira, o senador,
revela que vê com preocupação o avanço do STF no poder executivo e legislativo. Olha o que fala o senador: fui constituinte e debati todas essas questões que estão na Constituição brasileira. Estou muito preocupado. A independência e a harmonia dos poderes estão ficando abaladas pelo ativismo político, tudo direcionado para o poder executivo. O silêncio do Congresso Nacional é preocupante, uma vez que o Senado é responsável pela manutenção do equilíbrio entre os poderes, ele afirmou. O chamado Covidão vai revelar mais roubos. Isso é o que dá a esquerda no poder, viu? O senador comentou ainda sobre os absurdos cometidos por governadores e prefeitos durante essa doença chinesa. Impediram o presidente de coordenar unitariamente a nível nacional o controle da doença chinesa. Só cabe ao governo colocar dinheiro e mais de 5.500 cabeças decidem, que são os prefeitos, né? Decidem absurdos jurídicos para controlar pessoas cometendo abuso de autoridade, prendendo, dando tiro, cometendo uma tortura psicológica nas pessoas, levando pânico e medo. Isso é um absurdo, tudo com o objetivo de criar pânico e criar razões e motivações para receberem mais dinheiro, para roubarem mais, como o Covidão está demonstrando, e vai prosseguir extensão do que foi feito nos governos de esquerda que devastaram as finanças do nosso país, ok? Esse é o senador que está denunciando. Agora, coincidentemente, preste atenção, a doutora Flávia Ferronato faz aqui um questionamento, tá? Não é acusação, ela está deixando no ar. Ela encaixa algumas peças de um quebra-cabeça e faz essa pergunta. Preste atenção, se há ou não há alguma coisa estranha. Estaria em andamento um plano para afastar Bolsonaro do processo de escolha do substituto do ministro Celso de Mello, que vai se aposentar logo. E é o presidente Bolsonaro quem define, né, quem indica o ministro para o lugar dele. Só que existe um sistema que pode funcionar e afastar o Bolsonaro da escolha e outro escolher o lugar dele. Quer ver? Então, não estou dizendo que é isso. Parece que existe uma coisa montada aí. Atenção, esse texto retrata uma opinião, tá bom? É uma opinião apenas, pessoal e não uma acusação. Então não vai falar que acusou, é apenas uma opinião. Será que se encaixa ou não, né? É uma visão sobre alguns fatos que estão ocorrendo e em como eles podem ser encaixados. Assim como em todo quebra-cabeça podemos errar no encaixe das peças. Pode haver um erro. São apenas peças, né? Podemos acertar ou errar. Mas preste atenção com tudo isso que eu li agora e ponha isso aqui no meio. Dito isso, então vamos começar. Atualmente, algumas peças estão sobre a mesa. Prisão de Luciano Ayan, aquele que é do MBL, que o MBL fala que não é, né? Ataque de Gilmar Mendes ao Exército. Falas de Mourão, General Mourão, também apareceu, né? Julgamento de cassação da chapa do TSE. Tá? Então vamos tentar aqui. Como essas peças podem ser encaixadas? Já falei a respeito dos possíveis interesses de prisão de Luciano Ayan para salvar a pele de Alexandre de Moraes, no texto abaixo. Agora preste atenção, uma coisa precisamos lembrar: Alexandre de Moraes, logo no início do inquérito das fake news, compartilhou com o TSE
material que supostamente comprovaria uma rede de fake news que poderia ter influenciado nas eleições. Essa denúncia foi montada em cima de um dossiê criado por Luciano Ayan, o empresário que foi preso, certo? O problema é que Alexandre de Moraes acabou indo para cima das pessoas inocentes e precisa justificar o que fez, mas as provas continuam lá no TSE. Coloquem uma coisa na cabeça: cassação da chapa interessa para a esquerda e para o centrão. É o terceiro turno das eleições. Em paralelo a isso, vimos ataques de Gilmar Mendes, que tem se mostrado muito benevolente com algumas figuras do centrão. Ele fez ataques ao Exército. Vimos o ministro da Defesa reagir e denunciar aos ataques da PGR. Junto, estamos vendo Mourão ressurgir na mídia com tom conciliador. A imprensa da esquerda já diz que a fala de Mourão é como a fala de um presidente. Mas onde tudo isso se encaixa? Para mim, tá? Que é a advogada, né, falando, a fala de Gilmar Mendes é uma reação a uma possível conversa que dizem estar rolando nos bastidores. Dizem, tá? Alguém está dizendo. Rodrigo Maia fala que um impeachment de Bolsonaro não passa no Congresso. Com toda a confusão criada em torno dos inquéritos das fake news, dificilmente haverá um ambiente propício para a cassação da chapa. Lembrando que, se houver cassação, Mourão cai também. Agora, o que muita gente está esquecendo é um ponto importante. Está com Celso de Mello o inquérito que apura a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, mesmo já comprovado que não teve, né? Em 1º de julho, o ministro prorrogou por mais de 30 dias as investigações. E aí está o que pode acontecer. Podemos ter uma decisão que tire Bolsonaro, ainda que temporariamente. Junte a isso mais uma informação: Celso de Mello se aposentará no início de novembro. Ele pode fechar com chave de ouro sua passagem no STF, pedindo o afastamento de Bolsonaro. Compreenderam? Com isso, Mourão assumiria, ainda que interinamente, e ficaria nas mãos de Mourão a escolha do novo ministro do STF. Compreenderam? É uma possibilidade? Temos que acompanhar, né? Então nós temos que estar acompanhando e ver o que está acontecendo, porque as peças se encaixam. É possível que aconteça isso? Pode ser que não, pode ser que seja só uma viagem, mas nós estamos preocupados. Por quê? Porque o PT, a esquerda, montou uma máquina para ela e eles querem preservar essa máquina montada. Claro que Bolsonaro foi um acidente de percurso, né? Eles não esperavam. Então eles querem o quê? Detonar o Bolsonaro e manter a máquina montada. Pode ser isso. Pode acontecer isso. Que o Eterno nos abençoe, o Eterno nos dê paz, segurança e nos livre de todo esse mal, porque eles querem colocar o comunismo no Brasil. Vamos orar, clamar, porque a coisa está complicada.